Om Shri Ganeshaya Namaha. Namastê, eu me chamo Amrita Das e eu estou aqui no Univeda Web Ashram para falar para vocês sobre ciência védica. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa seu like, ajuda a gente a produzir novos materiais. Então, o que é ciência védica? Existe ciência védica? Então, para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender o que é literatura védica. O que são os Vedas? Vedas são a literatura mais antiga da história da humanidade, escrita por Krishna Dwapayana Vyasa. Ele é o compilador dos Vedas. Tudo indica que o Veda em si é mais antigo que o próprio Vyasa. Ele mesmo se intitula o compilador dos Vedas, do conhecimento. Veda significa conhecimento. O Veda, na verdade, era apenas um, e era um sistema de tradição oral, onde os brahmanas, os monges, memorizavam e recitavam em cerimônias e rituais, datas específicas. Vyasa, ele compila o conhecimento disponível da sua era em uma literatura, segundo ele mesmo, pela necessidade, devido ao advento de Kali Yuga, onde a tradição oral poderia ser perdida ou distorcida, então sendo necessário passar essa tradição para a escrita. Os próprios Vedas indicam que a percepção antes disso era de que a escrita podia ser distorcida, podia ser usada como uma ferramenta de poder, e o conhecimento védico era melhor preservado dentro de uma sucessão discipular, de um sistema mestre-discípulo. E a palavra escrita poderia ser dogmatizada, interpretada, e com isso era considerada perigosa. Por isso o sistema mestre-discípulo era aceito como mais seguro. Porém, Vyasadeva ele previu de que isso não ia durar, que tanto a sociedade poderia se corromper em Kali Yuga, os próprios brahmanas poderiam se tornar corruptos e utilizar o conhecimento para o seu próprio poder, para o seu próprio prazer, de forma egoísta, digamos assim, manipular o conhecimento, como também os sistemas mestres-discípulos poderiam ser destruídos por invasores. Ele previu que em Kali Yuga a Índia ia ser invadida por muitos povos, e foi o que realmente aconteceu. Muitos povos invadiram a Índia, os hunos, os gregos, os árabes, os turcos, os persas, os afegães, os uzbeques, os portugueses, os europeus, entre vários, os ingleses, entre vários outros povos europeus. Eles invadiram, eles conquistaram a Índia, destruíram o sistema educacional indiano, destruíram os templos, destruíram os gurukulas, as escolas, destruíram as universidades. Existiam várias universidades, as Vishvavidyalayas. Então tudo isso foi destruído e desmantelado pelos conquistadores. Então Vyasadeva ele falou que não, é muito importante agora a gente colocar no escrito. Foi o que ele fez, ele compilou então o conhecimento de tradição oral de muito, muito tempo e compilou na literatura védica. Então ele escreveu o Veda em 3, na verdade o Veda era 1, mas ele escreveu 3 livros, o Rig Veda, o Yajur Veda e o Sama Veda. Então o Rig Veda, a palavra vem da raiz Rit, Rit significa ordem cósmica, aquilo que é correto, aquilo que é. Então, Rig Veda, eles são hinos da criação, de adoração aos deuses védicos, os deuses cósmicos, que tem a ver com a harmonia e o equilíbrio do universo, e tem também a ver com a genealogia de reis. Então, esses hinos, eles são meio que hinos dentro de um contexto, de uma realeza, de um contexto que tem a ver com o mundo dos rajas, dos reis. Então, o Rig Veda ele fala dos Brahma Rishis, dos Raja Rishis, desculpa, que são os rishis que trabalham para os reis.
como ministros, como sacerdotes reais. E o Yajurveda já em si, ele fala do mesmo conhecimento, do mesmo Veda, mas numa linguagem mais bramínica mesmo. O Yajurveda, a raiz vem de Yajur, Yagya. Yag é sacrifício, Yagya seria o sacrifício, seria o ato, digamos assim, de oferenda, de oblação ao fogo, né, que oferece ghee ao fogo no Yagya. Né, esse é o principal ritual védico, né, oferecer ghee ao fogo, né, o Agnihotra, o Homa, o Yagya. E o Yajurveda, então, ele é um compêndio bem ritualístico, né, que fala muito desse contexto da linguagem dos sacerdotes, dos brahmanas mesmo, dos brahmarishis, que são os sacerdotes ritualísticos. E o Samaveda, ele fala, Sama vem de oceano, de plenitude, de totalidade, de igualdade. Sama, ele fala de todo, ele é como que ele fala do mesmo Veda, do mesmo conhecimento, mas de uma linguagem poética, numa linguagem subjetiva, musical. Né? Então é como se os três Vedas falassem a mesma coisa, só que em linguagens diferentes. Né? E ainda ele escreveu, então, Vyasa, um quarto Veda, né? O que é o Atharva Veda, onde ele fez um compêndio do conhecimento dos Atharvantes, que são os ascetas da floresta, os antigos yogis tântricos que viviam nas florestas. Então ali no Atharva Veda ele compila vários encantamentos, uso de ervas, magia natural. Então é a parte mais mística dos Vedas. Mas então Vyasa escreveu muitos outros textos além dos quatro Vedas. Ele escreveu também o Itihas, né, que seria um texto mais da história épica, né, da antiga Índia, que é o Mahabharata. Ele escreveu também os Puranas, os Upanishads, são textos filosóficos, os Brahmanas, os Aranyakas, os Samhitas, os Dharma Shastras, são os textos de leis. Então ele escreveu sobre vários temas e vários tipos de público, né? Como que se ele quisesse passar o conhecimento para vários tipos de público. Né? Ainda que alguns pensadores acreditam que Vyasa, ele não era apenas um homem, ele se tornou um título escolástico, né? Então pode ser que tenham tido vários Vyasas ao longo da história e que toda essa literatura védica foi compilada não apenas por um Vyasa, mas por mais que um Vyasa. Eu acredito que os Vedas originais, os textos originais foram compostos pelo Vyasa Krishna do Apayana Vyasa, mas que outros textos podem ter sido compostos sim por outros Vyasas, porque Vyasa pode sim ter se tornado um título dentro da tradição brahmínica. Né? E na verdade os Vedas eles eram recitados por clãs bramínicos específicos. Existiam clãs bramínicos que recitavam o Rig Veda, outros clãs que trabalhavam somente com o Yajurveda, o livro branco ou o livro preto, outros que trabalhavam somente com o Atharva Veda ou com o Samaveda. Então, sempre existiram-se muitos clãs, né, dentro das tradições bramínicas, e cada clã ele, digamos assim, tinha uma escola específica, um Veda específico, um Samhita específico. E então a sociedade védica ela era muito complexa nesse sentido. Então, dentro desse grande compêndio de literatura é que surgem os Shadvedangas e os Upaveda. Shadvedanga, Shad significa 6, Veda significa conhecimento, e Anga significa membro ou partes. Então, os Vedangas são os membros do Veda, as partes do Veda. São considerados 6 membros do conhecimento védico. Todo estudante dos Vedas deveria ter estudado antes as 6 artes dos Vedangas para poder adentrar os mistérios védicos mais elevados. Então fazia parte da educação de todo Brahmana que ia estudar os Vedas. Então os Vedangas eram o Siksha. Siksha é a respiração dos Vedas, do conhecimento védico. Então Siksha ele vai desenvolver a ciência da fonética, da entoação,
né, da gramática, das sílabas sânscritas, a pronúncia, a fonética, ela é muito importante para o resultado, né? Então o mantra ele tem que ser muito bem pronunciado, né? Então existe uma ciência específica para lidar com a questão da pronúncia fonética de cada sílaba, de cada vogal do sânscrito, como se pronuncia. A Vyakarma é a segunda ciência, que é a gramática do sânscrito, que seria a própria face, que é como você vê o conhecimento védico através da gramática. Então, a gramática que vai regular como que o texto védico é composto, né? Então, gramática é uma ciência importante dentro da cultura dos 6 Vedangas, é a própria face dos Vedas. Aí Nirukta. Nirukta é a etimologia, que seria o ouvido, a audição dos Vedas, né? Etimologia. Então, quando você estuda a etimologia do sânscrito, você está estudando Nirukta. Você vai lá estudar, por exemplo, que a raiz da palavra karma, ela é a mesma raiz da palavra kriya, que tem uma raiz fonética para ela, que representa uma energia específica, uma frequência específica, que vai estar ligado com as notas musicais, que vai estar ligado com os pontos dos marmas no corpo humano, na massagem ayurveda. Então, é tudo muito interligado, mas é tudo muito complexo. Então, a cultura védica ela é tudo muito fragmentada mesmo. Então, a Nirukta é somente a etimologia do sânscrito. Aí, o quarto Vedanga é o Chandas, que são as pernas do Veda, é como o Veda caminha, que são as métricas. Então, o sânscrito, quando você escreve sânscrito, você vai pegar um livro de sânscrito, você vai ver que ele é composto por uma métrica específica, né? Existem vários tipos de métrica. Cada métrica, quem já estudou poesia, né, épica, clássica, vai saber que métrica ele fala sobre quantas sílabas tem cada verso, então forma-se como que uma sonoridade específica enquanto você se recita. Por exemplo, o Gayatri. Gayatri, na verdade, ele é uma métrica. Existem vários mantras Gayatri, né? Om Bhurbuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Então, isso é dentro da métrica do Gayatri, né? Que é o Brahma Gayatri, mas existem outros Gayatris, né? Que vão o Gayatri de Ganesha, o Gayatri de Krishna, o Gayatri de Durga, de Shiva e assim por diante. Então existem vários Gayatris, né? Porque é uma métrica, assim como existem outros tipos de métrica, né? Então os Vedas eles são compostos em diferentes tipos de chandas, de métricas. Então esses são 4 dos 6 Vedangas. Existem mais 2, que é o Jyotisha, que são os olhos dos Vedas, que é como o Veda enxerga, que é a astrologia e a astronomia. Jyotisha vem de Jyoti significa luz, né? E Isha significa supremo, senhor. Então é como que a ciência da luz, né? Porque tem a ver com os astros, né? Então quando você olha para o céu, você vê. Então o conhecimento védico ele olha para o céu e ele que ele vê? Ele vê as estrelas, ele vê os luminares, ele vê as constelações, os trânsitos, ele vê a ciência do tempo, o Kala Vidya, que é a ciência da contagem do tempo, né? Quando a humanidade passou a contar os dias da semana, os dias do mês lunar, os dias do ano solar, tudo isso, né, dentro dos calendários da Índia antiga, né, dentro de Jyotisha. E também a astronomia, né? A astronomia nasceu junto com a astrologia aqui, né? Quando a gente vê por exemplo, os trânsitos planetários, quando a gente entende os planetas, as diferenças entre planetas e estrelas, os trânsitos, também o diâmetro dos planetas, tudo isso existiam-se estudos no Surya Siddhanta, em outros textos de astrologia e astronomia védica. Aí o último Vedanga é o Kalpa. Kalpa são as mãos dos Vedas, que representa a ritualística em si. Então, é a parte mais prática, né, da ritualística védica, de fazer oblações ao fogo, de oferecer uma flor ou incenso na deidade, fazer adoração no templo, como que faz as regras realmente de práticas ritualísticas, né? Por isso que é as mãos dos Vedas. Então, se a gente observar, esses são os 6 Vedangas. Eles falam
como que o corpo do conhecimento védico é composto por esses 6 membros. Então, eles são 6 ciências muito importantes para você estudar os Vedas, para você poder entender o conhecimento védico. Você precisa entender de astrologia, você precisa entender de sânscrito, de gramática, de fonética, de etimologia, de métricas, você precisa entender de ritualística. Então, todas essas 6 ciências elas são muito importantes dentro da tradição védica, né? E elas desencadearam muitos ramos de conhecimento, principalmente o Jyotisha, né? Que tanto a astronomia, né, descende daí, quanto também a contagem do tempo, né? Os dias do mês lunar, os dias do mês solar, tudo isso vem do Jyotisha. E também as ciências do sânscrito, né? Que a gente vê que são 4 ciências que formam, digamos assim, a linguagem, que é o sânscrito, né? Que é a gramática, a etimologia, a fonética e a métrica. Então essas 4 ciências, elas representam também, é muito importante para qualquer estudante, não só para quem quer estudar a parte mais bramínica, os Vedas, a filosofia, mas para quem quer estudar as artes védicas, as ciências védicas que a gente vai ver mais para frente, por exemplo, agora com os Upavedas. Então elas também são importantes não só para os Brahmins, são importantes também para os Vaishyas, os Kshatriyas e os Shudras, que também tinham acesso a outros tipos de conhecimento, que é o que a gente vai ver agora, que são os Upavedas. Os Upavedas, então eles são Vedas menores. Upa significa menor e Veda significa conhecimento. E eles foram distribuídos um para cada Varna. Varna são o que os indologistas chamam de casta, né? Que a sociedade védica ela é dividida em Varnas, que significa cor. Então a sociedade ela tem várias cores. E cada uma desses Varnas, ele produzia uma ciência específica, né? Então os Brahmanas, eles foram maestros, digamos assim, do Ayurveda, né? Que é a ciência médica. O Ayurveda, Ayur, significa vida, vida plena, e Veda, conhecimento. Então o Ayurveda significa conhecimento da longa vida, conhecimento da longevidade, da plenitude da vida. E é os ramos da medicina. Então existem vários ramos aqui que a gente pode ver que desenvolveram sua fase mais primordial na Ayurveda, né? Como, por exemplo, o estudo do embrião, o estudo da gestação, o estudo de plantas medicinais, o estudo de minerais para medicina, a cirurgia plástica iniciou no Ayurveda. Na verdade, muita coisa, né, iniciou no Ayurveda, que a gente poderia fazer um vídeo inteiro só sobre Ayurveda. Eu ainda quero fazer uns vídeos sobre Ayurveda. Mas agora a gente não tem muito tempo, a gente tem muito assunto ainda para falar. Então, o próximo Upaveda é o Veda que a classe dos Kshatriyas desenvolveu. Os Kshatriyas são os guerreiros, os reis, os militares. E eles desenvolveram as artes militares, as artes bélicas, que é o Dhanur Veda. Dhanur vem de arco, né? Então fala-se de armas. Então Dhanur Veda é da onde desenvolveu-se o Artha Shastra, que é a política, onde desenvolveu-se o Dharma Shastra, que são os sistemas de legislação, e também todas as artes marciais, né? Que hoje a gente pode ver na Índia, sobraram-se o Kalaripayattu, no sul da Índia, que preserva a tradição do Shastra Vidya, do Dhanurveda, e a Gatka, que é uma tradição que os Sikhs preservam, o Shastra Vidya, melhor que muitos hindus mesmo, que os hindus perderam muito da tradição Kshatriya. Então os Sikhs eles preservam o Shastra Vidya, que é o conhecimento do Dhanurveda, né, na arte marcial Sikh, que é o Gatka. Que tem também elementos de arte marcial persa, e não é somente indo-védica, né, a arte marcial Sikh. Aí o Gandharva Veda é a arte que se desenvolveu entre os Vaishyas, entre a comunidade dos Vaishyas, a comunidade dos mercadores, dos campesinos, dos produtores, né, que é o Gandharva Veda, que são a poesia, a música e a dança. Então, a poesia, a música e a dança, né, desenvolveu-se o sistema de ragas, de talas, né, que são as escalas musicais. E as ragas, para quem estuda música indiana,
você vai entender que as ragas elas trabalham com as emoções humanas. Cada raga ela pode produzir uma emoção humana no público, né? Quem ouve, se ela é tocada com maestria. Inclusive alguns autores falam, inclusive, de músicos que produziam ragas, que faziam chover e coisas parecidas. Bharatanatyam, né? As danças, né? Kathak, o Bharatanatyam, o Odissi, as várias danças clássicas da Índia, né? Que são a origem, na verdade, de várias, tanto do flamenco quanto do balé clássico. Eles remontam ao antigo Kathak, ao antigo Nritya Shastra. E Stapatiya Veda, que é o último Upaveda, que é o Upaveda da classe dos Shudras. Então os Shudras, né, os trabalhadores braçais, eles eram maestros, eles eram mestres no Stapatiya Veda. Stapatiya significa stap significa de stan, né? Tipo, por exemplo, Paquistão, Uzbequistão, Afeganistão. Stan é uma palavra sânscrita que significa lugar. E Patya significa pati, senhor. Então, Stapatya é o senhor do lugar. Então, é a arte e a ciência que fala sobre a arquitetura, escultura e pintura. É aquele que vai construir. Então, os Shudras, eles eram os artesãos, eles eram os escultores, os pintores, os arquitetos, os engenheiros da antiga Índia. Então, na narrativa popular, acredita-se que os Shudras eram explorados, que os Shudras eram como que escravos, muito longe disso. Na verdade, os Shudras eles chegaram a ser uma das comunidades mais ricas da antiga Índia, porque eles eram trabalhadores assalariados, operários, sim, eles eram artesãos, eles construíam coisas, mas eles estavam a serviço dos reis. Então, eles construíam templos, palácios e ganhavam com isso. Né? Então, eles eram os trabalhadores braçais, então eles eram uma das comunidades também muito ricas e muito artísticas. E dentro do Stapatya Veda, né, dentro da arquitetura, que se desenvolveu a matemática védica. Né? E aqui a gente pode entrar também, assim como a Ayurveda, fazer um vídeo só sobre matemática védica. A gente vai falar sobre Baudhayana, Bhaskara, várias inovações, né, que a tradição da matemática védica trouxe, né, para o nosso conhecimento humano, né? Então, muito da ciência, da matemática, veio sim da Índia. Inclusive o zero, os algarismos, né? Os números arábicos, conhecidos como arábicos, na verdade são indianos, indo-arábicos. Os árabes aprenderam dos indianos e aí passaram para os europeus. O que confere a natureza científica do pensamento védico? Então, na verdade, o conhecimento védico, se você puder ler os Vedas, você vai ver que, na verdade, não é um livro comum, não são um texto comum, são apenas hinos de adoração. Eles são muito complexos e eles falam em uma linguagem codificada, né? E eles promovem o questionamento e não o dogma. Por exemplo, o famoso verso do Nasadiya Sukta, em que se questiona-se quem poderia saber o que existia antes da criação. Talvez os deuses saibam, talvez nem eles saibam. Então, o hino do Nasadiya Sukta, ele é um hino que ele instiga o nosso questionamento. Né? Então, o que existia antes? Né? Quem saberá? Né? Quem poderia saber? Os deuses? Talvez eles saibam, talvez nem eles saibam. Então, assim, existe a cultura também do debate, né, que é a cultura de Vada, que existiam-se debates na antiguidade védica, em que as escolas elas podiam ter brahmanas, elas podiam ter preceitos diferentes, e aí com isso elas debatiam, existiam juízes, diferentes regras, inclusive mulheres participavam dos debates. As teses deveriam ser debatidas e tinha um juiz e tinha uma torcida. Né? Então, por exemplo, o Nyaya, o Samkhya, o Vedanta, o Purva Mimamsa, Uttara Mimamsa, Yoga, Charvaka. Então, as várias escolas filosóficas que existiram na antiga Índia, elas não eram a mesma filosofia. Elas debatiam, a cultura védica ela não é uma cultura de crer.
eu sou um crente, eu acredito. Não. A cultura védica é uma cultura de buscador, de investigador, de cientista. Questiona até os Vedas, até o que está escrito. Não acredite. Pratique e experimente por si mesmo. Não creia. Tipo, esse é o que os rishis eles ensinavam. Por isso que o conhecimento védico ele é codificado. Ele não é um conhecimento aberto, assim, tipo, muito fácil entendimento, até para evitar as distorções e a manipulação do poder que o conhecimento pode trazer. E também é um conhecimento que ele nos dá a liberdade religiosa. Ele nos dá o que eu chamo de Saumya Dharma, que é o respeito e a tolerância entre as diferentes filosofias e religiões. Então as religiões, os pantes, as escolas existiam, mas nem por isso elas estavam uma matando as outras para provar quem que estava certo. Não existia caça às bruxas. Né? Então as universidades na antiga Índia, elas também recebiam alunos de outras partes do mundo, como da Pérsia, da China. Há relatos, né, de vários estudantes indo para Takshashila, para Nalanda, para estudar Ayurveda, para estudar matemática, engenharia, para estudar Veda, estudar também depois o budismo, né? As universidades se tornaram também grandes promotoras do budismo. E os filósofos diferentes, eles coexistiam nos campos universitários e nas cortes dos diferentes reinos. Eles buscavam apoio dos reinos, patrocínio. Né? Então, tudo isso, né, o yoga, que é uma dessas vertentes filosóficas, né, ele fala também sobre a busca pela verdade, através do controle corporal, através do controle da nossa respiração, do nosso corpo. Por isso que o yoga ele ensina os pranayamas, ele ensina várias técnicas de controle respiratório, e com isso controle dos batimentos cardíacos, das ondas mentais. Então, tudo são conceitos bem científicos, né? Mesmo os chakras, a Kundalini, ele fala sobre o nosso sistema nervoso central, ainda que de uma forma que pode parecer mística, mas ela é muito analítica, ela é muito pragmática, no sentido de que ela existe um sistema codificado, né? Que inclusive, se você prestar atenção, por exemplo, na anatomia sutil do Ayurveda, né, da Kundalini, você vai ver que existe três nadis principais, né, que são o Sushumna no meio, o Ida e o Pingala, né, que é o Sol e a Lua, um quente e um frio. E a gente tem uma respiração, à direita ela é mais quente e a esquerda ela é mais fria. Né? E na simbologia, digamos assim, do que elas representam, o nadi solar é a nossa linha mais racional, mais objetiva. Então ele faz com que a gente entenda as coisas de uma forma racional, objetiva, lógica. E o Pingala não, é o nosso lado subjetivo, é o nosso lado. Por isso que o conhecimento védico também ele é muito subjetivo, muitas vezes, porque ele trabalha com esse lado do nosso cérebro, que é o Pingala, que é o lado lunar, que é o lado que vai falar sobre símbolos, subjetividade, que não vai entender as coisas de uma forma racional, vai entender as coisas de uma forma subjetiva. Então, por isso, os símbolos, eles conversam, dialogam muito também de uma forma científica, né, dentro desse conceito de Ida e Pingala. Então existem muitos mistérios, né, que seria a ciência védica, por exemplo, a velocidade da luz ter sido citada no Hanuman Chalisa, as vimanas, que são, né, as naves, as supostas naves, né, que são citadas em alguns textos védicos, em que supostamente, então, acredita-se que o conceito de vimana, de nave, de avião, veio, na verdade, da cultura védica. Isso é um fato, mas não estou dizendo que existiam aviões na cultura védica antiga, mas que existia o conceito de aviões. E existia-se tratados que falavam como ele era construído, como ele era movido, qual que era o combustível, era mercúrio.
e como que era a engenharia, e existem estudos de que os nazistas fizeram estudos sobre Vimanika Shastra, sobre os textos dos Vimanas, e tentaram reproduzir, né? E aí surgiu então os famosos discos voadores nazistas, e alguns suspeitam de que a tecnologia que depois os Estados Unidos também foi utilizar, né, muitas das suas espaçonaves, elas remontam ao Vimanika Shastra. Também existem outros mistérios, como, por exemplo, o 108, né, que é um número mágico, né? Eu vou fazer um vídeo só sobre o 108 para explicar como o 108 é um número mágico, ele é um número fantástico, né? Porque ele representa a própria vida em si. Isso fica um mistério para um próximo vídeo, eu vou fazer, eu prometo que esse vídeo vai sair logo. Esse vídeo aqui agora já está com mais de 30 minutos, já ficou muito longo, então já está na hora de encerrar. Então é isso, pessoal. Esse vídeo é um vídeo bem introdutório sobre o que seria ciência védica. A gente viu sobre astronomia, matemática, cirurgia, medicina, tudo isso, a influência, mesmo que primitiva. A gente não estou aqui para pintar a cultura védica como algo tipo de ET, que nessas que a gente vê às vezes documentários do History Channel que fala que foram os aliens. Não, eu acredito que era uma civilização muito avançada, mas às vezes existe também muita especulação em cima de quão avançada era. Então, assim, nem tudo a gente pode levar ao pé da letra do que a gente escuta por aí, né? A gente tem que investigar também com um olhar crítico. Quando os indologistas britânicos eles descobriram o sânscrito, né, eles teve um grande boom, um grande interesse pelo sânscrito, pela literatura. Fascinou muito os europeus, os eruditos europeus ficaram muito fascinados e começaram a digerir muito conhecimento da literatura sânscrita. E isso trouxe grandes inovações no Ocidente, né, no meio acadêmico, ainda que às vezes não foi dado o devido crédito às fontes, né, em geral não foi, mas muito desse conhecimento da cultura védica do sânscrito desenvolveu a nossa própria ciência, a nossa própria, como ela é hoje, né? Como a ciência é hoje, né? Então a gente tem um débito muito grande para com a cultura védica, sim. Tanto no nosso legado científico, filosófico, na matemática, principalmente, o zero, né? O que seria a nossa matemática sem o zero? Começa por aí. Então é isso, pessoal. Eu queria falar sobre um pouco sobre ciência védica com vocês, porque a gente vai começar a entrar nesses temas, né? Aos poucos, tentar explorar um pouquinho, então, esse vasto mundo das ciências védicas. Hariom, até a próxima.